Paz, meus irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Vamos ler a partir do versículo 36 até o verso de número 50. História, relato da pecadora que ungiu os pés de Jesus, e nós vamos ficar nesse texto nessa manhã e à noite também. Claro que eu convido você para acompanhar, participar dessa reflexão tanto pela manhã quanto à noite. Quando formos orar, vamos também orar pela nossa irmã Ula, que passou mal, foi para o hospital, deve estar sendo agora hospitalizada, cuidada. Mas vamos ler aqui Lucas, capítulo de número 7, a partir do verso 36, diz assim: certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa, na verdade, reclinou-se à mesa, que as mesas eram baixas. Não eram como as mesas de hoje, eram como se fossem divãs e os pés ficavam para trás. Por isso que a mulher que entrou teve fácil acesso aos pés de Jesus. Mas verso 37. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume, e pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas, e a enxugá-los com os cabelos, e beijava-lhe os pés, e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem o está tocando, e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas, respondendo, Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me cumprimentaste com beijo. Ela, porém, não para de beijar-me os pés desde que entrei. Não colocaste óleos sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que, mais uma vez, o teu Espírito nos traduza aquilo que ela nos quer dizer nessa manhã. Pedimos também pela vida da irmã Ula, que o Senhor esteja cuidando dela nessa hora também. Fala conosco, ó Pai, para a tua glória mesmo, para o bem da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Me lembro quando, talvez um pré-adolescente, fui com a escola assistir uma peça de teatro do Shakespeare, chamada Macbeth.
E uma das cenas que me marcou muito, ficou registrada na minha memória, foi uma das últimas. Quando a Lady Macbeth entra no palco desesperada, ela que havia participado de um assassinato, juntamente com o seu esposo. Ela entra desesperada no palco, gritando: as minhas mãos estão sujas de sangue, as minhas mãos estão sujas de sangue, e nem os perfumes mais caros da Arábia as poderão limpar. Estava perturbada, estava já enlouquecida, porque o pecado faz isso. O pecado faz muito mal à nossa psique. Quer a gente perceba ou não, o pecado faz muito mal à nossa alma. O pecado faz mal às nossas emoções, à nossa mente, à nossa consciência. O pecado faz muito mal, mas muito mal mesmo, à nossa vida. Nos tira o equilíbrio, nos tira a saúde física, espiritual, emocional, mental, física. O pecado traz morte, o salário do pecado é a morte, em todas as áreas. E existem muitas formas, ou pelo menos 4, para lidarmos com a nossa consciência culpada. A nossa consciência que, treinada pela lei de Deus, nos acusa. Uma das formas de se lidar com uma consciência culpada é a negação. Como diz lá Provérbios 30, 20, a respeito da mulher adúltera, que depois do ato limpa a sua boca e diz: não fiz nada. Autonegação. Não fiz nada. Isso não é errado, ou pelo menos não é tão errado. Conheço gente pior. Negação de culpa. Existe também a reparação. O sujeito tem consciência dos seus erros, e ele procura então de alguma forma repará-los, a fim de que ele se sinta melhor. Então ele começa a dar presentes aos filhos, ele tenta compensar dando viagens à esposa, ele tenta meio que ficar de bem com a consciência dando uma cesta básica para uma família. Mas aí fica a pergunta: quantas cestas básicas são necessárias para apagar um pecado? Então não tem fim. Quando foi que eu já fiz suficiente para me remir? Não tem fim. Uma outra forma, que é praticamente o contrário, é a autocondenação. O sujeito tem consciência dos seus erros e ele mesmo se autocondena. Ele sente raiva de si, ele sente nojo do que fez, e ele então quer se autopunir, ele se autoboicota. Agora, uma última forma ainda é talvez a mais corriqueira, que é a transferência de culpa. Tá certo, eu fiz, mas também foi por causa da mulher que o Senhor me deu. Até Deus entra no problema agora. Deus é culpado da coisa que ele fez. Deus que permitiu ele entrar nas circunstâncias que ele entrou, por isso que ele errou, por isso que ele pecou. Não, foi a serpente que me enganou. Então a transferência de culpa, mas a Bíblia diz assim, que cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Ou seja, a gente só peca porque a gente quis pecar.
o autor, o responsável pelo pecado, somos nós. Então eu não sei como você lida com uma consciência que te acusa, se é por negação, se é por reparação, se é por autocondenação, se é por transferência de culpa, mas o Evangelho nos diz que Deus não dá nenhum desses caminhos, mas o caminho que o Senhor nos dá é irmos até Jesus. Irmos até Jesus. Não sei o que você fez, não sei o que você deixou de fazer, não sei como você está lidando com essa questão, mas seja o que tenha sido, meu irmão, minha irmã, o caminho é ir até Jesus Cristo. É ir até Ele, vá até Ele. Como fez essa mulher, uma mulher tida como de má fama. Alguns dizem que Lucas teria escrito esta mulher pecadora com aspas, porque pecador todos nós somos. Mas como ela era vista, mas ela quando soube que Jesus entrou na casa de um homem muito respeitado, um fariseu, um religioso, da seita mais exigente do judaísmo, fariseu, ela vai até Jesus, ela toma coragem e entra na casa, para ter um encontro com o Senhor. A pergunta é, por que o caminho, seja o que for que tenha acontecido, é ir até o Mestre, é ir até o Senhor, é deixar as desculpas, os outros caminhos, e colocar os pés no caminho do encontro com o Jesus Messias. Por quê? Bom, irmãos, primeiro porque se você for até Jesus com o coração honesto, com o coração sincero, com o coração quebrantado, Jesus não vai te rejeitar. Jesus não vai te mandar embora. Jesus não vai lançar em rosto o que aconteceu. Jesus vai te acolher. Como Ele acolheu essa mulher ao permitir que ela tocasse os seus pés, molhasse os seus pés com lágrimas, beijasse os seus pés, o que foi simplesmente um escândalo. É simplesmente um escândalo. Imagine uma cena como essa hoje. O fariseu se escandalizou. E ele se escandaliza de tal forma, ele não verbaliza isso, mas ele pensa consigo, ele vai dizer assim, no versículo de número 39, se este homem fosse profeta, ele deveria ter ouvido que Jesus era profeta, e agora ele considera diante da cena e julga a questão dizendo, se este homem fosse profeta de fato, como eu ouvi, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher, que mulherzinha, ela é, pois é uma pecadora. É uma pecadora. O que o Simão não sabia eram duas coisas. Primeiro, que Jesus não é um santo. Jesus não é um santo. Jesus é o santo. O santo. De modo que quando um pecador toca a Jesus, porque no pensamento do Simão estava assim, ele como um profeta, como um santo de Deus,
ele deveria não só se afastar das coisas erradas, mas das pessoas erradas, para que ele não se contamine. Mas Jesus, como o santo, quando um pecador toca Jesus, não é Jesus que fica sujo, é o pecador que fica limpo. Tamanha é a santidade de Cristo. Quem o toca não é ele que fica doente, é a pessoa que fica curada. Simão não sabia, Jesus não é um profeta. Jesus é o Filho de Deus, encarnado, da mesma natureza daquele a quem Davi disse no Salmo 51, 17, um coração quebrantado, não é um coração falso, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Por que é importante saber disso? Porque uma das coisas que impedem muitos de irem até Jesus é a consciência de estarem sujos. De estarem sujos. É como se deixa eu me arrumar primeiro. Mas eu pergunto a você, a gente primeiro se cura e depois vai ao médico? A gente primeiro arruma os dentes, depois vai ao dentista? A gente primeiro resolve a causa, depois vai ao advogado? Da mesma forma, a gente não se limpa primeiro para ir até Jesus, mas a gente vai a Jesus para ficarmos limpos. Eu lembro de um homem me testemunhando como foi o seu encontro com Cristo, e ele dizia que se sentia como um leproso, imundo, e dizia para si mesmo, ele não vai me aceitar, ele não vai me aceitar. Mas ele também via alguém lhe tomando pela mão e dizendo, ele vai te aceitar sim. Ele vai te aceitar sim. E de fato Jesus o acolheu e lhe transformou a vida. Porque é como diz o Senhor em João 6,37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira alguma o lançarei fora. Então a decisão de ir a Cristo ou não é tua, mas saiba, Ele te espera. Se você for até Ele, Ele vai te receber. Não importa o que tenha acontecido, Ele vai te receber. Esse é Jesus Cristo. Esse é o Senhor Jesus. A encarnação da graça e do amor. Agora, segundo, você deve ir a Ele, sabendo que a base do relacionamento com Ele não é a tua justiça, não são os teus méritos, mas a base do relacionamento com Ele é a justiça dEle e a graça dEle, o amor dEle. Teve uma vez que eu tive a oportunidade de visitar Moçambique e eu fui convidado a um jantar, e a dona da casa trouxe assim uma bacia com água e uma toalha para eu lavar as mãos. E aí a pessoa que estava comigo, uma missionária, disse assim, olha, aqui nessa cultura, isso é um gesto para honrar o convidado. Ela está querendo dizer que está se sentindo muito honrada com a visita. Ou seja, cada cultura tem uma forma de expressar, você é bem-vindo. Ou você é muito bem-vindo. Ou tá bom, vai, entra. Come. Fala. Então essa é a diferenciação que Jesus faz entre a mulher e o Simão fariseu.
Porque Jesus diz assim para o Simão: Simão, você está julgando essa moça, né? Mas eu queria te dizer uma coisa. Eu entrei na sua casa porque você me convidou, mas você não me deu água para os pés, que era um costume da época. Dar água para se lavar os pés devido às ruas empoeiradas. Mas essa mulher está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Você não me beijou quando eu entrei. Você se lembra que quando Labão recebeu Jacó, seu sobrinho, o beijou. O pai do filho pródigo, quando o recebeu de volta em casa, o beijou. Era uma forma. Estou muito feliz porque você está aqui, você é querido. Mas essa mulher não para de me beijar os pés. Você, Simão, você não me ungiu a cabeça nem com um azeitinho barato aí. Mas essa mulher me perfumou os pés com perfume. Perfume raro. Perfume caro. E aí Jesus então arremata dando a razão. Tudo isso que ela está fazendo mostra que ela muito ama. E porque ela muito ama, veja aí, versículo 47. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. Agora, o que Jesus está dizendo não é que ela amou tanto Jesus, que porque ela amou tanto, ela então agora é perdoada. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é, porque ela foi tão perdoada, e tem consciência de o quanto foi perdoada, é que ela ama tanto. E demonstra tanto. Porque no Evangelho, não é a gente que dá primeiro, para depois Deus nos dar. No Evangelho, Deus nos dá, e porque Deus nos deu, podemos dar. Porque se Ele não nos der, nós não temos o que dar. No Evangelho, não é a gente faz para Deus, e aí espera então que Ele faça para nós. Não, isso daí é barganha. Isso é a lógica da religião. Eu faço para uma divindade e então espero o favor dela. Não, primeiro Jesus faz. E porque Ele fez, então nós podemos fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Não é que eu amo a Jesus, Ele vê o quanto eu o amo, o quanto eu sou dedicado. Ah, então agora eu te amo. Não. Ele nos ama. E nós ficamos tão surpresos com esse amor, que a gente não tem outra resposta senão amar. Porque o amor de Deus nos constrange. Ou como disse João, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Posso te falar a verdade, irmãos? A gente só ama a Deus porque Ele nos ama. A gente só ama a Deus porque Ele nos ama. Essa é a verdade a respeito de todos nós. Nós amamos a Deus, é verdade. Louvado seja Deus por isso. Mas porque o seu amor nos abraçou primeiro. Então vá, Jesus, mas saiba
Não vá com alguma coisa nas costas para trocar, para barganhar, porque a base do relacionamento com Ele é o amor. Terceiro, o caminho é ir até Jesus. Porque se há arrependimento verdadeiro e fé nele, em Cristo, há perdão para o pecado. Não importa qual tenha sido. Eu pergunto a você, se você já chorou esse choro do versículo 38. Pergunto a você, sinceramente, se você já chorou esse choro do versículo 38. E pondo-se atrás dele, chorando aos seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas. Esse choro aqui é o choro da consciência. É o choro da consciência que sabe duas coisas. Duas coisas essa consciência sabe. O quanto pecou e o quanto foi perdoada. Essa consciência sabe essas duas coisas. Por isso que chora assim. Ela tem consciência de quantas coisas erradas ela fez e o que de fato ela merece. Mas ela também tem os seus olhos abertos para perceber que, em vez de receber tudo aquilo que ela merecia, ela foi perdoada. Então, por isso que ela chora. E Jesus testemunha dessas duas coisas. Primeiro, Jesus afirma que, de fato, os pecados dela são muitos. Versículo 47. Os pecados dela, que são muitos. Jesus não tampa o sol com a peneira, de fato. São muitos. Mas Jesus também diz algo que só Deus poderia dizer a ela. Verso de número 48. E disse a ela: embora muitos, os teus pecados estão perdoados. Porque lá naquela cruz, Jesus não morreu por muitos pecados. Sabe por quantos pecados Cristo morreu naquela cruz? Sabe quantos? Todos. E porque ele morreu por todos, nenhum ficou descoberto do seu sangue, ele tem autoridade de Deus para perdoar, seja quem for, que se chegue a ele com o coração arrependido. Ele tem essa autoridade de chegar para o pior dos pecadores, quebrantado, arrependido, amassado pelos seus próprios pecados, torturado pela sua consciência, e dizer: está perdoado. Os teus pecados estão perdoados. E por que é importante a gente saber disso? Ou relembrar isso? Porque a gente pode nunca duvidar que Jesus perdoe pecados. Mas pode ser que em algum momento da vida a gente fique em dúvida se Ele perdoa tudo mesmo. Se é tudo, tudo, tudo mesmo. Se é todo e qualquer pecado mesmo. Até por causa de algumas coisas que Ele mesmo falou. Por exemplo, uma ocasião Jesus disse assim: olha,
aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos do meu Pai. Jesus disse isso. Jesus disse isso para os seus discípulos. Aquele que me negar diante dos homens, estou afirmando, eu o negarei diante do meu Pai, na presença dos anjos. Aí eu pergunto a você, quem cometeu esse pecado? Quem cometeu esse pecado? Pedro. Pedro cometeu esse pecado. Pedro negou Cristo Jesus diante dos homens. E quando se deu conta, saiu chorando amargamente. Será que a consciência de Pedro o começou a atormentá-lo? Será que foi por isso que ele, em determinado momento, diz assim, vou pescar, tipo, eu já não sou mais discípulo, eu me lembro do que o Senhor disse, eu já me coloquei fora do seu raio de misericórdia. Para mim já não há mais esperança. Mas quando Jesus ressuscita, depois de ter feito o sacrifício na cruz por todos os pecados, qual é o aviso que é dado? Olha, digam aos meus irmãos que vão se encontrar comigo na Galileia. Diga isso aos meus irmãos e a Pedro. E a Pedro. Não se esqueçam de chamar o meu Pedro. Porque lá naquela cruz, eu morri por aquele pecado dele também. Louvado seja o nome de Jesus. E aí o Pedro é restaurado e foi quem foi. Quem dera, né, irmão, se nós tivéssemos esse olhar misericordioso e gracioso de Jesus Cristo. Então o caminho é ir até Ele. Por isso que o João disse assim, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos, não disse negarmos, não disse transferirmos, se confessarmos os nossos pecados, fui eu. E a culpa não é de ninguém, a culpa é minha, eu sou o responsável. Ninguém me forçou a nada, eu. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos fazer limpos de toda, não é de qualquer, não é de algumas, de muitas, de toda injustiça. Porque Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Essa é a obra de Jesus, e louvado seja o seu nome por isso. Esse é o nosso Jesus. Essa é a sua obra, lá naquela cruz, por todos nós. Por todos nós. Por todos nós que estamos aqui e os que não estão aqui também. Agora, quarta, por que ir até Jesus? Porque Ele não vai apenas nos perdoar, mas Ele vai nos dar paz. Vai nos dar paz. Ele termina o assunto todo aqui, no último versículo 50, dizendo, Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus a despediu em paz e para a paz. Está tudo resolvido naquela cruz.
Agora vai viver em paz. Já pensou ouvir isso de Deus? Tua conta foi paga. Pode ir em paz. Pode viver em paz. Isso é muito grande, irmãos. Agora, pode ser que alguém ouça todas essas coisas, esse evangelho, essas boas novas, e diga assim: mas pastor, não é perigoso ficar pregando isso não? Eu vou dizer para você, é perigosíssimo. É muito perigoso. Pregar o evangelho como ele é perigosíssimo. Sabe por quê? Porque quando você prega o evangelho verdadeiro, pode acontecer conversões verdadeiras. Pode ser que gente seja transformada de tal forma que passe a amar a Deus acima de todas as coisas mesmo. Como essa mulher passou a amar a Deus mais do que 300 dias de trabalho. O lucro de 300 dias de trabalho, que era o preço desse perfume que ela derrama sobre os pés de Jesus. Mas por quê? Porque agora ela ama Ele mais do que tudo. Ela sabe o quanto Ele fez por ela. Ela sabe, nada é mais caro do que Ele fez por mim. Nada. Ela não ama Ele bastante, ela ama a Jesus mais do que todas as coisas, como diz o mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então é perigoso pregar isso, é perigoso. Mas eu entendo o teor da pergunta. O teor da pergunta é assim: fica pregando aí que Jesus perdoa, seja qual for o pecado. Será que as pessoas depois não vão achar assim, que pode sair aí pecando, e depois vir pedir perdão para Jesus e vai ficar tudo bem? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você fizer essa pergunta para uma mulher como essa, que sabe tudo o que fez, tudo o que sofreu pelo que fez, e o quanto foi perdoada por Jesus, sabe o que ela diria? Voltar para aquela lama, voltar a beber daquela água imunda. O que eu quero é água limpa. O que eu quero é agora viver os últimos dias que eu tenho nessa terra em paz. Voltar para aquele inferno? Eu quero é Jesus, eu quero é Deus na minha alma, e depois daqui, e estar com Ele, que é muito melhor. Como talvez aconteceu com essas mulheres do capítulo 8, versículo 2, diz assim: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças, também iam com ele. Será que essa mulher era uma delas? Não sei, não sabemos. Mas o que sabemos é que quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, quem recebe dele o perdão, quem sabe, tem consciência de onde que foi tirado, diz assim como Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Então, irmãos, deixa eu te falar uma última coisa. A maior diferença entre esse Simão fariseu e essa mulher, aspas, pecadora, não é tanto que um era homem
ela mulher, ele um sujeito respeitado na sua sociedade, ela, você sabe, mas a maior diferença entre os dois é que um enxergou os próprios pecados, o outro não. Essa é a diferença. E esse enxergar é uma graça de Deus, que nos conduz ao verdadeiro arrependimento e, portanto, também à verdadeira salvação. Como diz aquele hino, né? Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Se isso aconteceu com você, se você conseguiu enxergar os seus pecados, e você sentiu sobre você o peso da lei, então louvado seja Deus por isso. Mas o caminho não é fugir de Jesus, por nenhum outro daqueles caminhos. Mas o caminho é ir até Ele, porque como Ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que assim seja, que toda a glória, toda a honra e todo louvor seja dado ao nome do Senhor, ao Senhor Jesus, hoje e para sempre. Amém.